Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas, o versículo 2, especificamente o 2. Esse barulho tem como tirar, José? Hã? É o quê? Tá. Tá bom, vamos lá, ler então. Jonas 1, 2. Abra sua Bíblia de papel, a sua Bíblia do celular, de onde for. Eu queria que nós lêssemos esse texto. Diz assim: Dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, a palavra Nínive, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Só aqui. Bom, nós estamos no final do mês de fevereiro. E nós temos uma grande expectativa, né? Acho que foi antes, esses dias aí, eu vi uma reportagem que Campinas vai começar a fazer o trem, como é que é? Aquele projeto do trem que vai de Campinas até São Paulo. Quem ouviu isso daí? Vai a um trem, né? Não sei se é tipo metrô, não sei o que é. Enfim. Só que o trem vai atingir uma velocidade de 100 quilômetros. Então, ou seja, de Campinas para São Paulo, nós vamos fazer em torno de parece que 45 minutos, uma coisa assim, né? E o projeto, ele está para ser entregue no ano de 2031, ou seja, em 2031 já vai ser finalizado esse projeto de trem de Campinas para São Paulo. Mas o que isso daí tem a ver com o que eu vou falar agora? Tem nada a ver. Só que 31, se você contar hoje é 25, nós estamos em 24, não é isso? 2024. Para 31, quantos anos faltam? 7 anos. Ou seja, você que tem a idade que você tem, multiplica, ou seja, soma os 24 com 7 anos, quantos anos você vai ter? Eu não sei. Eu sei que eu sei. Eu estou com 65, com 7, vou estar com 72 anos. Certo? Maravilha. E por que eu estou dizendo isso também? Porque aqui, em Jonas, a Camila trouxe essa palavra de Jonas, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, e a Claudineia falou algo agora, durante o que ela estava falando, que tem muita gente que ainda continua fazendo as mesmas coisas que fazia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, e não muda. São pessoas, obrigado Marcão, hoje, parabéns, viu? Obrigado. São vários e vários anos que vão se passando, e incrível que os anos se passam, e nós continuamos da mesma forma. Estou falando nós, eu estou generalizando. Nós continuamos do mesmo jeito, as coisas estão indo, sabe, em alguns setores da política, da economia, do mundo em geral, estão caminhando para o caos. As coisas acontecendo de uma forma lastimável. As coisas acontecendo de uma forma que, sabe, não tem parada. E muitos da igreja, não consegue desenfrear, ou seja, se soltar, sair de uma situação por conta de um passado, por conta de uma coisa que aconteceu, por conta de algo que foi terrível. Se nós contarmos, por exemplo, se você analisar a sua vida hoje, o que aconteceu, por exemplo, a semana passada, ou o mês passado, ou o ano passado, ou há 10 anos atrás, são coisas que aconteceram, independente se foram boas ou ruins, elas aconteceram. No entanto,
Muita gente fica ainda parada lá atrás e não consegue sair de forma alguma. Não consegue se desvencilhar desse passado, seja ele curto ou longo. E aqui, nesse texto, está falando que Jonas, a gente já conhece, mas eu vou dar mais uma explanada mais ou menos. Jonas, ele foi chamado para uma missão. Deus chamou Jonas para trazer a palavra para uma cidade que era muito ruim. Uma cidade que era péssima. Era uma cidade que existia muita corrupção, matanças e tudo mais. Aconteciam várias coisas. E a gente sabe da história, até as crianças, elas sabem essa história de cor e salteado, sabe que Jonas, quando foi chamado, a única coisa que ele fez foi se desviar, ele não quis ir e fazer aquilo que Deus pediu para fazer, ele fez aquilo que ele quis fazer. Então ele se desviou, ele saiu do local onde ele estava e foi para Tarsis. Deus falou assim para ele, vai para Nínive, ele foi para Tarsis. É como se fosse assim, quando Deus fala assim, ó, vai para Americana, aí você vai para Campinas. Foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. E aí, aconteceu todo aquele trâmite, aquelas coisas todas. Jonas pegou um navio, esse navio ia afundando, tempestade e tudo mais, até que se descobriu que Jonas ele era o precursor, né, dessa situação. Jogaram ele no rio, a baleia veio, um peixe veio, engoliu, enfim, tudo aquilo aconteceu. Mas chegou no capítulo 2 de Jonas, ele chegou e foi fazer, porque no final ele entrou na barriga do peixe. E logo no início do capítulo 2, se você já leu, você vai perceber que ele já está em Nínive. E ele viu que não tinha como fugir de Deus. Ele viu que não teve como, ele tentou de todas as formas fugir de Deus, mas ele não conseguiu, ou seja, ele foi fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele foi falar com o povo. E incrível que quando ele chegou na cidade para começar a falar de Deus, logo lá no capítulo 2, você percebe que os homens daquela cidade já se compadeceram daquilo que Jonas falou e já começaram a se arrepender. Os homens começaram a se arrepender. E chegou aos ouvidos do rei. O que o rei fez? Ele piorou a situação daquele povo. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, nós vamos entrar em jejum, e todos vão entrar em jejum, inclusive os animais. Está marcado lá, inclusive os animais, cachorro, gato, cavalo, seja lá o que for. Todos vão entrar em jejum, homens, velhos, seja lá o que for. E Deus, o que Deus fez? Salvou aquele povo. E no final do capítulo de Jonas, nós vemos que Jonas ficou indignado, porque ele sabia que Deus ia fazer isso. Ele pediu, falou assim, Deus, eu vou fazer algo, porque eu já sei o que você vai fazer. Eu vou falar para aquele povo se converter, mas na realidade o Senhor já salvou aquele povo. Ele já sabia o que ia acontecer com aquele povo. Ele já tinha certeza que Deus ia fazer. Porque Deus mandou eles para falar, e Deus estava com a intenção realmente de destruir, mas Deus é Deus, e Ele sabe de todas as coisas, e aqueles homens, Jonas também sabia disso, que Deus é maravilhoso, e Ele ia fazer isso, Ele ia salvar, e foi o que aconteceu. Jonas ficou nervoso, e num determinado momento, Deus, ele fez com que uma árvore nascesse, para que pudesse cobrir Jonas do sol, e logo em seguida matou aquela árvore. Aí a gente já sabe da história também, que Deus falou lá para ele, falou assim, escuta, você fica, porque ele ficou doido da vida quando Deus fez isso. Ele falou, como é que Deus vai matar uma árvore? Aí ele falou assim, ó, você fica se incomodando com uma árvore que você nem plantou, nem cultivou, não fez nada. E você não se preocupou com um povo que ia morrer? Pois bem, aconteceu isso. Agora, como é que nós nos sentimos numa situação dessa como nós estamos hoje? Como é que nós estamos reagindo com uma situação de um homem que há mais de 2000 anos atrás deixou uma história para nós parecida com a nossa? Um homem que há mais de 2 anos atrás falou e
E não adianta você ou eu falar que não, porque muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente quer fugir daquilo que Deus falou. Muitas vezes nós queremos sair, nós não fazemos aquilo que Deus faz, que pede para a gente. Nós fazemos totalmente o contrário, porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, não o que Deus quer que a gente faça. Ele pede para a gente fazer uma coisa, a gente faz outra. Ele pede para a gente fazer um negócio, a gente faz outra. Nós somos o quê? Nós olhamos para o tempo e não conseguimos nos desvencilhar do passado, porque nós sabemos que Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos salvos, mas nós fazemos uma luta tremenda para que nós sejamos destruídos. Nós fazemos uma luta terrível para nos destruir, porque a gente vira e mexe, passa ano, entra ano, e nós estamos muitas vezes do mesmo jeito. Vem ano, vai ano, e está do mesmo jeito. E eu não estou falando de finanças, eu estou falando no sentido geral, emocionalmente, matrimonialmente, familiarmente, em todos os sentidos. Porque muitas vezes você pode estar muito bem financeiramente, você nunca teve problemas com finanças, mas a sua vida sentimental é uma porcaria. Você pode estar muito bem sentimentalmente, mas a sua vida financeira é uma porcaria. Você pode estar muito bem no seu matrimônio, mas o seu trabalho é uma porcaria. Então, existem pontos e pontos. E a gente sabe que o diabo, ele não vai, assim, te atiçar em algo que não seja para você ruim. Se você é ruim de finanças, o diabo vai colocar mais e mais coisas para que você se afunde em dívidas. Se você tem problemas no casamento, o diabo vai fazer o possível para colocar alguém para poder fazer com que o seu casamento seja destruído. Mas ele nunca faria, por exemplo, se você tem umas finanças boas, ele nunca vai fazer com que você perca tudo, porque ele sabe que se você perder tudo em 2 dias, você recupera. Então ele sabe aonde é o seu fraco. Ele não pode te atingir, mas ele sabe. E aqui, nesse ponto, Jonas foi incumbido de fazer algo que Deus pediu para ele fazer. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus pede para que a gente faça alguma coisa, mas a gente vira as costas e faz outras coisas. Quantas vezes nós ficamos nervosos com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso pastor, com o nosso amigo, porque às vezes ele vem falar alguma verdade para a gente. Porque às vezes ele vem assim e falar para a gente o que a gente deve ou não fazer. Quantas e quantas vezes a gente não dá ouvidos? Eu já falei isso várias vezes lá no Oriente. Velhos, homens velhos, mulheres e homens velhos, os idosos, bem idosos, eles são bem vistos, eles são respeitados lá no Oriente, principalmente Japão, China, esses países, eles são bem respeitados. Por quê? Porque o que eles falam é vivência, e o povo olha aquilo como sendo algo que é de prazer para eles ouvirem. Eu lembro que quando eu conheci a Claudiné, eu já era casado já, né? Eu conheci a bisavó dela, tinha 100 e poucos anos, é isso? Era a bisavó dela, tinha 100 e alguma coisa de anos, ela estava na cama, né? Mas era uma mulher lúcida. 104 ela tinha? 104, uma mulher lúcida. E interessante que em poucos momentos que eu conversei com ela ali, em poucos momentos, eu descobri algumas coisas da escravidão que ela falou, que ela viveu. Então, são conhecimentos de vida, são coisas que são vivenciadas por pessoas que têm mais idade, que os novos hoje não ouvem e não querem ouvir. Nós vemos aí o que está acontecendo no mundo afora, relacionado aos jovens que estão fazendo o que querem. Essa semana aqui nós tivemos aqui um aprendizado referente à criação de filhos, que é ótimo,
né, a Camila e o Bruno trouxeram, que foi tremendo. É um início de aprendizado. Porque tem muitos pais que não sabem criar os seus filhos. Muitos pais que não sabem conduzir os seus filhos. Muitos pais que se perdem no meio do caminho, porque não sabem o que fazer. E não estou falando de filhos mais velhos, eu estou falando, assim, adolescentes, não, estou falando de filhos, às vezes 2 anos, 1 ano, que a mãe e o pai dizem que já não aguenta mais. Que não sabe o que faz com uma criança de 2 anos. E aí nós estamos aprendendo essas coisas. E muitas vezes nós olhamos assim e falamos assim, puxa, mas por que está chegando nesse ponto? Por que a minha vida está chegando? Chega uma hora que os pais ficam tão nervosos, que não sabem o que fazem, e deixa acontecer, deixa os filhos fazer o que quer, deixa, a mulher fazer o que quer, deixa o marido fazer o que quer. Uma família totalmente destruída, porque não ouve, porque não quer ouvir. Porque quer fazer o que acha que deve fazer. Não procura ajuda. Casal que está se divorciando, que não procura ajuda. Casal que está ao fim, mas não quer saber de procurar alguém que possa ajudar. Eu lembro que eu e a Claudinéia, no momento da nossa vida, nós íamos para São Paulo todo final de semana. Nossos filhos eram pequenininhos. Porque o nosso casamento já estava praticamente acabado. E nós íamos lá todo final de semana, todo domingo de manhã, falar com o pastor Jair, que já faleceu, pedir ajuda para ele. O que eu faço com o meu casamento, pastor? O que o senhor pode me ajudar? Porque nós já estamos a ponto de nos divorciar. E os nossos filhos pequenininhos. Mas muita gente não faz isso, quer levar as coisas por si só. Aí depois, quem é que aqui, não precisa responder, mas quem é que aqui tem cartão de crédito? Não precisa responder. Ou, o que você faz com o cartão de crédito se você não paga a mensalidade? Ou não a mensalidade, você gastou, você chega no dia, você tem que pagar, se você não paga, o que acontece? Fica para o mês que vem, não é isso? Mas o mês que vem quantos? Vem o valor que você pagou, que você ia pagar? Vem às vezes 20% a mais do valor que você tinha que pagar. E assim sucessivamente. Quanto mais você não paga, pior. Então hoje eu quero falar a respeito do ter, né, entendendo o porquê da fatura chegar tão alta para você. Por que a fatura chega tão alta e às vezes você não sabe por quê? Por que a fatura, às vezes ela vem alta, no sentido tal, que você se perde e você não consegue chegar num ponto? Porque nós não ouvimos. E hoje eu quero esclarecer para você, eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você mudar a sua vida no nome de Jesus. Quem crê nisso? Ainda dá tempo de você ouvir Deus falar. Ainda dá tempo de ouvir, de você ouvir alguma coisa. Ontem, a Claudinéia falou, nós tivemos o primeiro dia, a reunião do pessoal que vai fazer o Casados para Sempre. Ah, mas eu vou fazer o Casados para Sempre? Ah, mas é uma porcaria. Ah, queridos, tudo que vier para ajudar, vai ser de bom tamanho. Se eu estou numa situação e eu quero que a minha situação mude, eu tenho que procurar por onde? Achar situações que eu possa mudar, achar um meio de mudar, porque ano vem e ano vai, e as coisas continuam do mesmo jeito. Daqui a pouco nós estamos no final de 24, chega no início de 25, e a minha vida está dando do mesmo jeito, não mudou nada. Daqui a pouco chega dia 2031, vai ter o trem lá de Campinas, mas a minha vida continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu tenho que mudar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que mudar algo na minha vida, porque senão eu vou sempre estar mudando a minha trajetória. Deus sempre vai falar para mim, vai para Nínive, e eu vou para outro lugar. Deus sempre vai agir, vai falar comigo que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu estou indo para lá, que eu preciso, tenho uma missão.
mas eu mudo a minha estratégia, eu mudo o meu caminho, eu sigo o meu caminho. Chega lá na frente, eu sou engolido pelo peixe. Chega lá na frente, as pessoas me jogam no mar, porque eu não sou bem visto naquele lugar. Só que eu tenho que entender uma coisa, algo diferente eu tenho que fazer. Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, ó, se até hoje, fala assim, olha, se até hoje nada na sua vida mudou, está na hora de você mudar. Está na hora de você dar um basta, querido. Sabe, eu sempre falava isso daí alguns tempos atrás, a Claudineia perguntou, quem é aqui nervosão? Eu olhei para trás e não vi ninguém levantar a mão. Mas eu sei quem é nervosão aqui. Quem é? Quem mais você perguntou? Irritado. Que coisinha, eu estou irritado. Qualquer coisinha está irritado. Vê uma barata, está irritado. Dodóizinho. Porcelaninha. Não pode fazer nada que já quebra. Fica com raivinha. Fica, sabe, virando a cara. Quanta gente que vira a cara por nada. Quanta gente que faz as coisas por nada. Tem gente que tem raiva do outro, e o outro passa assim, dando risada para ele assim, ó. E aí, tudo bem? Aí a pessoa fala assim, bem. Ela está com raiva da pessoa. Bem. Aí passa de novo, e aí, tudo bem? Bem. O cara falou, acho que esse cara está com raiva de mim, né? O cara nem sabe por que o outro está com raiva dele. Porque ele falou que ele é corintiano, ele não é, ele é São Paulino. A gente, pelo amor de Deus, por nada, o cara fica nervoso. Por nada, a pessoa se irrita. O que mais você falou? Irritado, o que mais? Medroso, quem é medroso aqui? Ninguém levanta a mão que é medroso, é lógico que não. Mas tem gente que tem medo, não estou falando de sair de casa, não estou falando, mas tem medo de agir, de fazer alguma coisa para mudar na sua vida. Tem gente que tem medo. Mimado e matado. Quem é mimado aqui? O Mateus é mimado? Mimado, imaturo. Qualquer coisinha, fica chorando, né? Olha para a mulher que está do seu lado, se for mulher, e olha para o homem, se for homem, fala assim, seja homem, rapaz, seja mulher, para de fricote. Gente, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa vida, parar com nhenhenhen. Que crente que é você, queridos? Fala para mim. É crente qualquer coisinha? Tem esse crente, não? Crente qualquer coisinha. Ai. Para. Você tem que ser homem, cara. Você tem que ser homem. Queridos, eu estou falando de homem porque eu sou homem. E você pensa que não acontecem coisas erradas comigo, não? Mas pensa que de repente eu não piso num caco de vidro, não? E dói? Dou uma tropeçada na cama? Quem já deu com o dedão assim, pegar o dedinho, num dia de frio, pegar bem na quina da cama? Alguém já aconteceu alguma coisa assim, não? Sobe o sangue, você quer falar até aleluia, glória a Deus, é isso? Alguém faz isso, não? Tem gente que com uma pedadinha, desse daí no calcanharzinho, já não fala a semana inteira, está com raiva. Fica com raivinha. Jonas, ele foi chamado para uma situação. Jonas foi chamado para fazer algo. Deixa eu abrir aqui, caiu. Não caiu o sistema não, caiu o negócio aqui. Mas Deus curou. Deus livrou. Não por causa de Jonas,
mas porque ele tinha uma promessa. Então Deus tem uma promessa na sua vida, mas a única coisa que tem que acontecer com você é deixar de ser florzinha. Homem e mulher é o quê? É o quê? Rosinha, não, continua rosinha, porque a Camila é rosinha. Outra coisa, o que mulher é? Frufuzinha. Ai, mulher, ai, falou do meu cabelo. Gente, para com isso. Crente não pode, tem que crescer, mudar, virar a página. Dia 18, é hoje dia 18 de fevereiro de 2024, eu nunca pensei na minha vida que ia chegar nesse dia. Eu cheguei. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava assistindo a Copa do Mundo de 1970. Tem gente que nem nascida era aqui. Alguns lembram, né? O Marcos lembra, que eu sei que já é dessa idade. O Daniel. Mas a grande maioria nem sabe o que eu estou falando aqui. A Claudineia falou de a Gabriela aqui. Tem muita gente que nem sabe o que é a Gabriela. Tem gente que sabe. Aquele música Gabriela, eu nasci assim, mas, né? Mas muita gente nem sabe o que é a Gabriela. Data show, quem sabe o que é data show? Data show não, aquele negócio de quem conhece retroprojetor? Não fala os antigos não. Você conhece, né, Daniel? Pelo amor de Deus, né? Mas eu estou falando o que é aqui de mais novo. Quem conhece o retroprojetor? Já ouviu falar? O meu netinho nem sabe o que é isso daí. Nem sabe. Sabe, queridos? Passou, o tempo passou. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos em 2024. Aqui quando Deus falou para Jonas, olha só que interessante, Deus mudou uma cidade, porque aqueles caras, eles viram que Deus enviou um homem para dizer que eles estavam errados, e eles viram que estavam errados, e eles mudaram a sua trajetória. Eles mudaram, eles fizeram um jejum para mudar, porque se atentaram à voz do Senhor. Mas aí eu vou ter, olha só, deixa eu não cheguei lá ainda não, deixa eu chegar mais uma parte aqui, Jonas capítulo 3, eu já contei isso daí, já contei essa história, deixa eu falar outra coisa aqui. Naum capítulo 1, por favor, Ana. Jonas, ele foi na cidade de Nínive, e falou para aquele povo se conserta, porque senão Deus vai acabar com a sua vida. Queridos, não foi Jonas que falou, foi Deus que mandou o Jonas falar. Agora fala, mas Deus não faz isso. Deus faz, queridos. Eu estava lendo com a Claudineia, estava no devocional, falei assim, me diz uma coisa, lê a Bíblia, leia. Quem já leu aqui os 12 profetas menores? Quem já leu aqui? Alguns já leram, né? Agora me diz uma coisa, qual deles falou assim, você vai ser salvo, você vai ser... Quem falou isso daí? Olha, você é maior, você é isso, você é aquilo, você consegue. Me fala onde está desse profeta, só os 12 profetas menores. Me fala qual deles falou assim. Alguns já falaram, você é a fraqueza de Deus. Quem lê, então, por favor, eu peço que você tenha paciência de ler só os 12 profetas menores. E eu vou pedir para você ler um só, que é só um capítulo, que é Obadias. Só lê ele. Queridos, todos eles falam, cresça, mude, porque senão Deus vai julgá-lo. Agora, quando você ouve na igreja falar que Deus vai julgar, eu não vou nessa igreja mais, porque essa igreja não pode, só fala coisa, eu venho aqui para ouvir que eu vou ter, e fala que eu vou sofrer, então para que eu vou para a igreja? É para você crescer, queridos. Você só cresce quando você passa pelo deserto, sabia? Porque se você tem tudo de mão beijada, quem é que já quer, até hoje só teve tudo de mão beijada aqui, além do Mateus?
Que só teve de mão beijada aqui? Tudo de mão beijada, tudo assim, ó, no pratinho, feitinho. Quem que já teve só isso? Todo mundo. Porque quando você tem tudo no pratinho, bonitinho, tudo certinho para você, você não dá valor. A pessoa não dá valor. A pessoa não dá valor nenhum. Mas você só vai dar valor quando você luta para conquistar. É ou não é isso? Quando você luta para conquistar alguma coisa, um carro, uma casa, ou seja lá o que for, aí você dá valor. É verdade ou não é? Você paga a prestação, estou pagando a prestação da minha casa, vou pagar 30 anos, mas é minha casa, estou pagando. É minha casa. Estou pagando meu carro 48, 60, 1000 vezes, mas é o meu carro que estou pagando. Eu estou com a minha família, eu vejo o cara chegar assim para a família, falei assim, puxa, eu tenho minha mulher, eu consigo levar comida na minha casa, eu trabalho, se eu não trabalhar eu vou arrumar alguma coisa para fazer, mas tem uns que ficam encostados na mulher. Sabe, queridos, algo precisa acontecer. Mas tem o outro lado. Naum capítulo 1, versículo 3, por favor, Ana. Diz assim, ó, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade e nas nuvens são o pó dos seus pés. Quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui, queridos? Quem é que está falando aqui? Alguém está me ouvindo, por favor? Quem é que está falando aqui, meu querido? Através de Naum, Deus está falando. Deus está falando assim, ó. O Senhor é tardio em irar-se. Eu sou tardio, Deus está falando assim, em irar-se. Significa que ele se ira. Ele se ira quando ele fala e as pessoas não atendem. Ele se ira quando ele fala e as pessoas, sabe, passam por despercebido. Ele é tardio em se irar. Olha o que aconteceu aqui com Naum. 100 anos depois de Jonas. 100 anos depois de Jonas. O povo voltou a fazer as mesmas coisas. O povo voltou a praticar as mesmas porcarias que faziam. As mesmas coisas. Aí Deus falou assim, eu sou tardio em me irar. 100 anos, Deus ficou. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A fatura chega alta para quem não paga no dia certo. A fatura chega alta com juros e correção monetária para quem é desleixado em não pagar no dia certo. A fatura vem alta para quem não se preocupa com esse tipo de coisa. O seu nome no Serasa, não se preocupa. Eu não estou falando aqui em direta com ninguém, eu estou falando para mim. Porque minha família sabe que eu, até uns certos anos atrás, o meu nome não saía do Serasa. Ela, sabe, o mês que eu conseguia limpar o meu nome, era uma maravilha, mas no mês seguinte eu entrava de novo. Então, queridos, se você não paga no dia certo, você vai sofrer as consequências. Se você não faz aquilo que Deus quer que você faça, você vai sofrer as consequências. E Deus foi muito claro aqui, ó. Eu sou tardio em me irar, mas eu me iro, eu fico nervoso. Imagina Deus falando isso com a gente. Ah, mas Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor. É, lógico que é. Mas não faz aquilo que Deus pede para você fazer. Deus, Ele não vem aqui e vai te amaldiçoar, não vai fazer nada disso não, queridos. Ele não faz nada disso não. Deus só deixa você fazer. Porque na grande realidade, quem entra no buraco não é Deus que faz você entrar no buraco. Somos nós mesmos. Porque quando a gente não ouve, a gente acaba fazendo besteiras. Em tudo na vida. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Eu quero falar uma coisa para você.
Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Por favor, Ana, para a gente terminar aqui com chave de ouro. Aqui, ó. Não, Abacuque 2, 3, por favor, isso. 2, 3, Ana. Perdão, 2, 2. Diz assim, ó. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Deixa eu te dizer, meu querido. Quando você fizer aquilo que Deus quer que você faça, quando você fizer, as pessoas que estão da sua volta, do seu lado, os seus filhos, os seus amigos, eles vão ver a mudança na sua vida. E quando eles olharem para você, eles vão olhar para você assim e falar assim: aquele cara, nossa, era uma maior picareta, mas olha o que ele é agora. Olha que aquele homem, ou que aquela mulher é. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Então quando você fala assim, ó, escreve num lugar onde muitos possam passar e ver. Você não precisa fazer nada. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Queridos, quando você passar no lugar, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Vão ver que você é um homem, uma mulher de caráter. E não pelo que você é, se você tem no banco, nada disso, é pelo que você realmente é para Deus, e não para os homens. E no versículo 3 diz assim, ó, porque a visão, no versículo 3, assim, ó, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor não tardará em mudar a sua vida se você ouvi-lo. O Senhor não vai tardar enquanto Ele, sabe, não, se Ele prometeu que vai fazer para você, meu querido, se você mudar as suas atitudes, se você entender que Deus vai fazer, e se você cumprir as suas ordenanças, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Então pare de ficar choramingando. Começa a agir como um homem, uma mulher de Deus. Comece a ouvir. Não é porque hoje está ruim, que o resto da vida vai estar ruim. Se eu acreditar, e se eu realmente vivenciar o momento de Deus na minha vida, as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Quem crê nisso? Porque nós estamos no ano, a Claudineia falou que tudo vai mudar, é nome. Você sabe de onde que Jesus era? Quem é que sabe de onde Jesus nasceu? Nazaré. Você sabe aonde é Nazaré? Nazaré é na Galileia. Você sabe o que Jesus fez quando ele saiu? Lá na Galileia tinha Cafarnaum, tinha outras regiões, outros bairros, é como se fosse uma cidade com os bairros. Aí Jesus ia andando, e na Galileia ele foi escolhendo os seus discípulos. Todos sabem que ele escolheu 12 discípulos. E 11 deles eram galileus. 11 galileus. Só tinha um que não era de Judá. Quem que era? Judas Iscariotes. Sabe o que significa isso, queridos? Que todos que Deus escolheu, todos faziam parte daquilo que era o propósito de Deus, de Jesus, né? Naquele momento. Mas ele sabia que o que ia trair ele, vinha de fora. Quem começa a pensar em algumas coisas, começa a pensar já o nome da igreja. Porque na realidade é o seguinte, Deus escolheu 11. E os 11 que ele escolheu, era do mesmo local onde ele nasceu. E todos homens tremendos de Deus. Somente um não era.
E deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Esse ano é um ano de diferença, sabe por quê? Porque é um ano de renovo. É um ano que tudo vai ser renovado na minha vida e na sua vida. Pode vir para cá, Bruno. O ano de renovo, sabe o que significa? Significa que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, todas as coisas vão ser mudadas de uma forma sobrenatural. As coisas vão acontecer assim, ó, quando você menos esperar. A única coisa que você tem que fazer é atender a Deus, ouvir Deus e não se desviar dos caminhos que Deus tem mandado você. Queridos, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente renovar na nossa vida. Está na hora de você mudar o seu guarda-roupa. Muda o seu guarda-roupa. Né? A Eliane já ficou toda animada. Vai lá na minha loja. Muda o seu guarda-roupa, querido. Agora eu vou mudar um pouquinho, viu, Helene, tá? Fiz a propaganda, agora mudar a roupa do seu coração. Mudar a sua mentalidade. Mudar a sua vida. Olha para mim aqui, que diz aqui, ó, olha aqui para mim aqui, ó. Todo mundo aqui, olha aqui para mim. Para de ser dendinzinho. Para de ficar chorando pelas esquinas. Para de coisa. Se eu contasse para você o que me aconteceu só na semana passada, você ia chorar juntamente comigo. Só na semana passada. E eu e a Claudinete estamos aqui, ó. A semana que a mãe dela morreu, faleceu, melhor, né? Faleceu. Ela, no dia seguinte, foi no sábado, no domingo, né? Já estava aqui. Aí todo mundo olha para si, nossa, que mulher forte. Realmente, é uma mulher muito forte. Mas imagine, você perde a mãe, perde uma pessoa que você ama tanto. E aqui, firme. Ela é a Mulher Maravilha. Ela é a super mulher. É uma pessoa normal, queridos. Eu tenho que dar a volta por cima. Você tem que entender uma coisa. Quando as pessoas andarem e começarem a olhar para você, elas vão ver de longe, lá está indo um varão de Deus. Né, Wesley? Lá está indo um varão de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que ouviu, passou por dificuldade, mas está lá, ó. Passou lá no fogo lá, mas está lá em pé. Agora tem gente que passa, o primeiro obstáculo já se destrói, quer se matar, quer fugir, quer sair do mundo. Primeiro dorzinha no pezinho. Quem conhece aquele pastor que não tem nem os dois braços e nem os dois pés, as duas pernas? Quem conhece? Que prega pelo mundo inteiro. Esqueci o nome dele, é um polonês, né? Nick, alguma coisa. Ele assista, é Nick, uma coisa assim, não é isso? Não sei o nome dele. Assiste uma pregação dele para você ver. Ele não tem os dois braços, só tem esse toco, só o tronco aqui. As pernas não tem e não tem os dois braços. Assista. E ele prega a palavra de Deus no mundo inteiro. E não fica choramingando, não. Quer dizer, eu não ando com ele, mas ele não fica choramingando. Ele prega a palavra de Deus em todo lugar. Tem gente que vai para tudo quanto é canto, trabalha. Ah, hoje o seu trabalho está ruim, tá? Hoje ele não tem cliente, não. Ah, beleza, tudo bem. Mas amanhã vai ter, no nome de Jesus. Ah, mas hoje não teve cliente nenhum. É. Queridos, quem é comerciante sabe. Comerciante é aquele que, sabe, comerciante é um empresário. Todos que têm o seu próprio negócio é um empresário, seja ele grande ou pequeno, é um empresário. E tem que saber administrar. E aquele que sabe administrar, que
principalmente aqueles que sabem administrar, é em momentos ruins, principalmente, porque administrar em momentos bons é fácil. Agora eu queria que você se levantasse, por favor, quem puder, lógico. E você olha para a pessoa que está do seu lado, se levanta e fala assim, ó, mais uma vez, sabe? Chega para ela, que vocês aqui também do lado também, as mulheres também assim, fala assim, vamos parar de chororô, nós dois, vamos parar. Vamos parar de ficar lamentando, para, fala assim, vamos parar. Para de chorar, de choramingar, de ficar aí se lamentando da vida. Gente, parou, chega. Está na hora de virar homem. Está na hora de virar mulher. Ai, eu perdi meu carro, eu perdi minha casa, eu vou morrer junto. Que homem tu é? Que mulher tu é? Está na hora de mudar. Está na hora de dar um basta. Está na hora de a gente começar e falar. E hoje eu quero que você saia daqui com um basta no seu coração. Eu quero que você dê um basta, você mesmo falando. Eu quero que você dê um basta. Se você não quiser, que eles continuem do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Eu estou falando algo que eu fiz para mim. Se você quiser, está na hora agora de você fazer. Chega para você assim, começa a bater assim no peito assim, e fala assim, ó, no caso o homem, né? Eu sou homem. Sabe por quê? Porque, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Mulher não gosta de homem dendém, tá? Mulher não gosta de homem qualquer coisinha tem medo não, tá? Mulher gosta de homem que é homem mesmo, é macho. E homem não gosta de mulher muito. Não, mulher macho também, filho. Não, né? Mulher mesmo. Mulher mesmo. Parar de ficar chorando, choramingando, gente. Você tem um Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você tem um Deus. Fala, você tem um Deus. E o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a tua vida. É só você entender isso. Na hora. O que você vai falar aí de coragem aí, Bruno? Que música que é de coragem? Tem alguma música de coragem aí? Sei, de corajoso, de renovo. Não, de girê. De renovo, alguma música de renovo. Não conhece nenhuma música de renovo, não? Conhece? Aí, ó, de renovo, conhece? Renovar. Está na hora de renovar o seu guarda-roupa. Está na hora de renovar a sua vida. Está na hora de renovar o seu trabalho. Está na hora de renovar o seu sapato. Está na hora de renovar as suas finanças. Está na hora de você crescer. Chegou a hora de você crescer. Acabou. Agora, se você quiser continuar do jeitinho que você está, fica à vontade, queridos. Eu não vou obrigar ninguém a mudar. Mas se você tiver condições de sair do lugar e fazer, então faça. Para de choramingar. 2001, eu trabalhava numa empresa, alguns conhecem, chamava Nextel. Não existe mais essa empresa. Eu tinha entrado em 2000. Quando foi em 2001, era uma empresa americana e as torres foram atacadas lá nos Estados Unidos. E naquele dia, quando foram atacados, a Nextel quase que fechou as portas. E aconteceu que aqui no Brasil foi atingido assim direto. Nós éramos em vários vendedores, era assessor comercial. E só para vocês terem uma ideia, aqui só na região de Campinas tinha mais de 60 funcionários. De 60, ficaram somente 6. Todos foram mandados embora. Gerente, diretor, todo mundo. E eu fiquei nesse daí, em 2001.
Aí chegou um diretor, o único diretor que ficou no Brasil inteiro, o diretor comercial, ele era um argentino, ele chegou, fez uma reunião conosco, tanto de Campinas quanto de São Paulo, que tinha um total de umas 12, 15 pessoas no máximo. Ele chegou e falou assim, ele fez até assim, na mesa. A Nextel veio até aqui, daqui para cá é outra história. Eu queria que você fizesse isso na sua vida. Fizesse isso na sua vida hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe destruição. Não existe massacre. Não existe nada que possa destruir você, se você estiver com Deus. Não existe nada que possa fazer com que você seja destruído, se você for obediente a Deus. Então que você dê um basta agora em tudo aquilo que passou e começa do agora. Então eu queria que você levantasse suas mãos, que eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero orar sobre a sua vida. A partir de agora a sua vida vai dar uma guinada, não porque eu estou mandando que eu não sou ninguém, mas eu quero profetizar para a sua vida, para que a partir de agora você tome novas decisões, e a decisão de acreditar somente naquele que é o Todo-Poderoso, nosso Deus. Senhor Deus, que a partir de agora, Pai, essa igreja possa receber um renovo, Pai, sobrenatural, que nós possamos ver as pessoas, Pai, não só vindo para a igreja, mas aquelas que estão crescendo em todos os sentidos das suas vidas, que eles possam dar os seus testemunhos com as suas próprias vidas, aonde eles passarem, as pessoas vão olhar e vão falar assim: é aquele que era daquela igreja lá de Sumaré, mas que é hoje esse homem, essa mulher, em nome de Jesus, tão poderoso nas mãos do Senhor. Receba essa profecia sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero agradecer por esse culto, por esta palavra, e que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas vidas, a nossa semana, no nome de Jesus.